O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados em ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "O que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna,
Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa de sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, a passagem do Evangelho de São João que acabamos de ouvir é considerada, pelos mais entendidos, como uma das mais belas passagens do Evangelho. A forma como Jesus evangeliza, anuncia a si, a sua obra, o seu reino. Samaria, para vocês terem ideia, acho que já expliquei isso aqui há alguns anos atrás, mas vale recordar. O mapa de Israel, ela é uma faixa que vai de norte a sul. É estreitinho e é comprido assim, ó. Na parte norte, perto da fronteira com um pedaço do Líbano e um pedaço da Síria, no tempo de Jesus, às margens do lago de Genezaré, estava o território chamado Galileia. No meio estava a Samaria e ao sul ficava a Judeia. Jerusalém era a capital da Judeia. Na Galileia ficava Nazaré, Cesareia, Cafarnaum, aquele lago onde teve a tempestade acalmada e assim por diante. Ao lado de um lado de tudo isso tinha o mar e do outro lado o rio Jordão, que descia de norte a sul até desembocar no Mar Morto. Samaria era o território que ficava entre a Galileia no norte e a Judeia no sul. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque os habitantes daquela região eram resultado da mistura de israelitas com assírios. Na época de Sargón II, rei da Assíria, que invadiu o reino do norte, que ficava justamente nessa região de Samaria, é bom lembrar que depois da morte de Salomão, houve muitas brigas pelo poder em Israel. E o rei Israel, que era um povo inteiro, se dividiu em 2 reinos. O reino do sul em Judá, capital Jerusalém, e o reino do norte, que era chamado de Reino de Israel, pegava essa região, que é Samaria e Galileia, até o lago de Genezaré. Esse reino do norte foi invadido e derrubado pelo rei da Assíria, Sargón II, lá pelo século VIII antes de Cristo. Levou muita gente exilada, matou muitos outros e ficou um resto. Esse resto de israelitas que permaneceu na região, Sargón mandou assírios para que também ocupassem a região. E nessa mistura, todo mundo se casando, porque a mulher é muito bonita, né? Os cabas nem tanto. Aí aconteceu, nessa mistura toda, pagãos e judeus. Os outros pagãos e israelitas, os outros da Judeia, consideravam o povo dessa região um povo semi-pagão, meio impuro, vamos dizer assim. E por conta disso evitavam contato, evitavam até mesmo se cumprimentar. Por isso os judeus não se davam com os samaritanos. E para complicar mais ainda fizeram um templo no Monte Rafidim, para que os que ainda tinham a fé no Deus de Moisés não descessem até Jerusalém.
Por isso que a samaritana vai falar: nossos pais adoraram nesta montanha, mas vocês falam que é em Jerusalém. A briga, o cisma religioso que aconteceu ainda antes de Cristo. Então, entendendo esse contexto histórico e geográfico, vocês vão entender melhor ainda a passagem do Evangelho de São João. Meio-dia, a hora mais clara do dia, onde a luz é plena. Ali Jesus está ao lado do poço, sozinho, quando a mulher chega. É um pedido inusitado, porque aquele que criou os céus e terra e tudo quanto existe, aquele que criou o mar, as fontes e os rios, vai olhar para uma criatura e dizer: me dê de beber. O próprio Senhor crucificado, também no mesmo Evangelho de São João, entre as suas palavras vai dizer: tenho sede. A água é necessária para a vida, e quando você vive num lugar seco, estorricado, deserto e quente, mais ainda há necessidade de água. Quem vive no meio do gelo, às vezes só bebe água porque tem alguém dizendo: bebe água. Verdade que a gente está num lugar muito frio, quase não sente sede. Quem já fez essa experiência de viajar para um lugar muito frio em época de inverno sabe do que eu estou dizendo. Meio-dia, sol quente esturricado, a mulher chega e Jesus começa um diálogo. Já começa a surpresa por aí. Um judeu conversando justamente com uma samaritana e mulher. Duas coisas que muita gente poderia rasgar as vestes naquele tempo só de enxergar. Por isso que a mulher espanta-se, porque Jesus, sendo judeu, tinha um jeito próprio de se vestir, de se comportar e tudo mais, e ela reconheceu na hora. Por isso que se espanta. Mas Deus é assim, né? Deus não respeita muito as nossas visões tronchas de mundo, que só vê o que não presta no outro, que só divide. A vontade de Deus é unir povos diferentes como um povo só. Não é aumentar as divisões. Muita gente não entende isso. Então Deus em pessoa estava ali e pedia a uma samaritana, a uma semi-pagã, dá-me de beber. Primeiro ela se espanta. Depois Jesus faz uma provocação: se você soubesse quem está falando, era você que ia pedir. E eu daria de beber água. Aí ela começa a rir, ela era um pouco snob, né? Além de ter os preconceitos que herdou pela mentalidade do lugar, ela gostava um pouco de usar de ironia. Quando Jesus oferece a água, ela ri um pouquinho pelo canto da boca, fazendo: o senhor não tem nenhum balde? De onde vai tirar essa água? Ela se achava o máximo porque ela tinha o balde. E Jesus não, era a segurança dela. O balde para tirar água e o cântaro. O cântaro era uma espécie de vaso feito de cerâmica, quase como um pote, como um purrão, só que um pouco menor. E normalmente alguns cântaros, alguns tinham também uma asa de se pegar. Eu tenho balde, você não. Ela se sentiu o máximo naquela hora porque Jesus não tinha balde. Eu acho engraçado. Aí quando Jesus começa a falar da água viva, que quem beber não vai ter mais sede, ela não entendeu. Porque a água que Jesus estava falando era no outro sentido, não era não tanto no sentido material da água física, H2O, como é que se diz? Incolor, inodora e insípida. Ou já esqueceram dessa aula de ciências? Eu tive no primário. Jesus não estava falando necessariamente desta água, a composição química que não tem gosto de nada, mas é a melhor bebida do mundo quando você está com sede no calor. Nenhuma Coca-Cola substitui. Nenhuma cerveja gelada substitui. Quando você está com sede, o que mata a sua sede é água. Que passarinho bebe. Pois bem. Nosso Senhor estava falando numa linguagem que a mulher no primeiro momento não conseguiu entender. Aí a gente descobre que além de preconceituosa, os preconceitos hereditários, além de irônica no sentido malicioso da palavra, eu tenho balde, você não tem. Ela também era preguiçosa.
Quando Jesus disse que a água que ele tinha para dar, quem bebesse não ia ter mais sede, que é aquela que diz: ah, Senhor, me dê logo, que é para não precisar mais vir buscar água, para não precisar mais trabalhar. Já que o Senhor está dizendo que vai resolver os meus problemas, ótimo, resolva tudo. Assim eu não vou ter que fazer mais esforço nenhum. Vocês estão conseguindo já captar a mensagem? Eu vou precisar dizer mais direto, com nome aos bois. Já que o Senhor está aí, pode resolver todos os meus problemas, ótimo, resolva, assim eu não tenho mais que me esforçar. Estão conseguindo ligar a outras realidades que até hoje acontecem? Ou eu vou ter que precisar falar da França, para dar exemplos mais claros? Pois bem, ela era preguiçosa. E a conversa continua. E Jesus faz uma provocação. Uma pessoa, uma mulher, naquele lugar, certamente não morava sozinha, devia ter família. E ela certamente tinha uma pose de já estar casada. Vai chamar teu marido e volta aqui. Olha a provocação. Aí a gente descobre outro defeito da mulher. Ela era mentirosa. Ou melhor, mentirosa não. Ela já era rodada. Eu não tenho marido. Aí ele olhou assim. Certamente nessa hora foi Jesus que riu igual vocês estão fazendo agora. Aí disse: é verdade, você não tem mesmo não. Agora você falou a verdade. Porque você já teve 5. O que tem agora não é o seu. Ela era bem rodada. O adultério da mulher mostrou. Aí você sabe, né? Nessas horas todo mundo corta o assunto e muda para outro lado. Quando ela se viu desmascarada na sua vida cheia de defeitos, ela muda de assunto. Aí passa para tratar religião. Vocês estão percebendo, né? Ou só eu que percebi, que consigo fazer essa leitura? Então, preconceitos. Como é que um judeu vem falar comigo, uma mulher samaritana? Depois o quê? Esnobe. O senhor não tem nenhum balde? Eu tenho. Depois o quê? Preguiça. A água que eu der, ninguém vai ter mais. Ah, me dê logo. Assim não vou precisar ter mais trabalho. E adultério. Eu não tenho marido. Verdade. Agora você fala a verdade, porque já teve 5. E o que tem agora não é seu marido. Ela estava no adultério. Aí já sabe, quando, digamos assim, uma máscara atrás da outra vai desabando e a gente não tem mais, ou de repente teria outras coisas a esconder, mas quer desconversar, aí puxa assunto de religião. Senhor, vejo que és um profeta. Cortou a conversa de Jesus. Senão, certamente, se fosse naquele mesmo ritmo, a gente poderia ir descobrindo mais defeitos dela. Mas ela ficou envergonhada e mudou de assunto. Senhor, vejo que és um profeta. Aí puxa assunto de religião. Nossos pais adoraram nessa montanha, eu acabei de dizer. Quando separou no século 8º a.C., o reino de Israel no norte, reino de Judá no sul, para que o povo do norte não fosse para Jerusalém, construíram um templo no Monte Rafidim. Disseram: aqui é que o povo daqui vai adorar, e teve o cisma religioso, e assim continua. Até hoje, os descendentes dos samaritanos fazem sacrifícios na mesma montanha. O templo já não existe, ele foi destruído há séculos, século, como diz o povo. Até hoje se faz sacrifícios lá. Nossos pais adoraram aqui, vocês dizem que é em Jerusalém. Quando Jesus fala, primeiramente, qual é a resposta dele? Está chegando a hora que não vai ser nem aqui nem ali. E outra, aí tem o diálogo ecumênico de Jesus, que eu adoro. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Nosso Senhor Jesus Cristo é nativo do povo judeu.
Às vezes tem gente com a cabeça cheia de ideologia que quer dizer besteira. Não faz muito tempo, uns 2 meses mais ou menos, alguém conversando quis forçar a barra, dizendo que os judeus vieram do Egito, da África, Jesus era africano, Jesus era negro. Eu fiz assim. É forçar a barra demais. É desconhecer a história. É não saber como um judeu é. É burrice. Não vou entrar no mérito da questão. A salvação vem dos judeus e não disso que você chama de religião. A salvação vem dos judeus e não da sua mentalidade que acredita que os planetas e as estrelas estão influindo na sua vida. A salvação vem de Jesus. E não de qualquer outra promessa de solução para os seus problemas, fora de Jesus, que alguém venha lhe oferecer. O único Deus que existe chamou o ser humano à harmonia com Ele. Este ser humano, usando mal o dom da liberdade que recebeu do próprio Deus, pecou. E como resultado do pecado vieram os ódios e as divisões, os distanciamentos. Fruto disso, o coração do ser humano que foi criado para o que é grande, para o que é eterno, que só Deus é e que só Deus pode dar, não entendendo isso, se iludiu com facilidade e começou a ver no sol com um certo medo a sua divindade, e começou a ver na lua com a sua admiração uma certa divindade, e começou a ver nas suas próprias paixões, desejos, algo maior, porque era forte, e adorou como divindade. Olha as mitologias, todas elas ou vão para elementos da natureza e adoram isso como se fossem divindades, ou se dirigem para as paixões humanas que são fortes como se fossem divindades. A própria mitologia grega, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Todas as paixões do ser humano foram endeusadas. Não é à toa que tem o Deus da guerra, do ódio, a deusa do amor, o Deus da beleza, o Deus das artes, o Deus disso, o Deus daquilo. Deus pôs na própria natureza humana o desejo de algo grande e eterno, que só Deus é e que só Deus pode dar. Se procurar fora, não acha. E esse único Deus, quando tentou refazer a harmonia com a humanidade, basta lembrar, por exemplo, a história de Noé. De novo viu o ser humano traindo, odiando, se dividindo, se distanciando, até que ele escolhe um homem, Abraão e seus descendentes, para a partir deles chegar aos outros. Mas o que é que aconteceu ao longo da história? Os filhos de Abraão foram objeto de tanto amor e mesmo assim não conseguiram ser fiéis. Até que Deus, quando chega a plenitude dos tempos, resolve vir em pessoa. Primeiramente aquele povo que ele próprio tinha escolhido. E a partir daquele povo começar um povo novo, englobando nesse povo novo os outros povos da terra. Isso acontece em Jesus Cristo, em sua obra, que ele começa com os apóstolos, na igreja. E nessa comunidade, ele deixa de herança um sinal sensível, material até certo ponto, a partir do qual todos os povos podem ingressar a fazer parte do novo povo. Esse sinal é o batismo, a água, que Jesus tanto insiste em falar e que a mulher não entendeu. A mesma água que já no Antigo Testamento aparecia tantas vezes. Foi com a água que no dilúvio Deus pôs fim aos vícios. Foi passando pela água que Deus tirou de vez o seu povo do Egito e impediu que os exércitos do faraó alcançassem o povo e o prendessem e o tornassem escravo novamente.
E lá no deserto, nas águas da discussão, ele dá um sinal de que está de fato no meio do seu povo, que não abandona o seu povo, que alimenta, que dá vida. E como o antigo é preparação para a realidade que é Cristo no novo, São Paulo apóstolo depois vai nos recordar que aquele rochedo de quem jorra água no deserto era um sinal do próprio Cristo. A água era o próprio Cristo, como ele diz, que já naquele tempo, sem o povo de Israel ter plena consciência, já estava ali dando vida ao seu povo. E como já disse, o antigo preparou para que no novo a realidade viesse. Tudo isso era preparação para aquele que, vindo a nós, escolheu a água como sinal de um novo nascimento. Até mesmo se a gente vai olhar no Evangelho de São João, por várias vezes a água aparece. Não apenas no batismo do Senhor. Lembre que no Evangelho de São João, qual é o primeiro milagre de Jesus? Tomou água e transformou em vinho. Isso no capítulo 2. No capítulo seguinte, o que é que acontece? No diálogo com Nicodemos, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Isso no capítulo 3. E no capítulo 4, na conversa com a samaritana, ele vai dizer, quem crê em mim terá vida, porque eu tenho uma água que brota para a vida eterna, e quem beber desta água não terá mais sede. E é bom lembrar, também o Evangelho de São João registra que nosso Senhor crucificado, uma vez aberto o seu coração pela lança, no seu lado saiu sangue e água. Aí vocês agora entendem porque nosso Senhor insistiu de uma água que só ele tinha, uma água que quem bebesse não teria mais sede. E que a mulher não havia acreditado. Mas quando viu as suas máscaras arrancadas pelo Senhor de uma forma tão sutil, ela começou a se tocar que em Cristo havia algo mais do que ela poderia encontrar em qualquer outro lugar. A salvação vem dos judeus. O Messias tinha que vir de entre os judeus. E a partir dele, que reuniria um novo povo, esse novo povo que beberia da água, que era o Espírito que Jesus tinha para dar, adoraria o Pai em espírito e em verdade, não mais em Jerusalém ou em Rafidim, ou lá naquele monte. Não era bem Rafidim não, acabei trocando as coisas. Rafidim era o nome do lugar onde teve a discussão lá das águas de Moisés. É Garizim, perdão. Em Samaria, o monte Garizim. Não seria mais no monte Garizim, nem em Jerusalém, mas em qualquer lugar onde alguém que bebeu da fonte de Cristo estivesse, poderia haver uma adoração real, verdadeira, ao único Deus que existe. Foi muita coisa, né? A gente até se espanta quando num trecho só desse tamanho, olha que não é um capítulo inteiro, num trecho somente desse tamanho, a gente tem tanta riqueza de que pode beber. Sei que vem o Messias, e até os samaritanos sabiam que o Messias viria dos judeus. Quando ele vier, vai nos ensinar. E Jesus diz, sou eu sou o Messias, sou eu que estou falando contigo. A mulher deixa o seu cântaro, não importa mais o balde, não importa mais o cântaro para levar aquela água. Aquilo que era a sua segurança no começo da conversa, ela abandona e vai anunciar aos outros. Meus filhos, normalmente isso é natural. Quando de fato há um encontro com o nosso Senhor, naturalmente a gente quer sair. A gente quer encontrar a primeira pessoa que encontrar na frente e partilhar com ela a graça que a gente recebeu. É natural. Quando eu vejo grupos que não querem evangelizar, eu fico duvidando que ali esteja Jesus Cristo agindo. Quando vejo grupos que ficam fechados na sua bolha, tentando reviver as suas pompas do passado, mas não evangelizam, eu fico preocupado. Porque é natural, quando o encontro com Jesus acontece de verdade, a gente quer evangelizar. A gente se torna missionário.
A gente vai aos outros, não para conquistar o outro para o meu grupo, para a minha bolha, mas para levar o Cristo que chegou até mim, até o outro que precisa dele também. Ela vai. E os outros vêm e escutam. Acreditávamos antes porque você estava dando testemunho, porque você estava falando, mas agora nós mesmos vimos e ouvimos. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É a conclusão do trecho todo. Deus tem sede de nós, meus filhos, muito mais do que tenhamos sede dele. Deus tem um desejo enorme de que nós o desejemos. Deus quer vir à nossa vida com mais força do que a nossa vontade deseja estar nele. Ainda mais no mundo como hoje, que parece que as coisas da eternidade, do céu e do Espírito não valem mais. Ainda mais no mundo de hoje, onde o nome de Deus é usado para conseguir coisas da terra, como se o que fosse eterno não tivesse mais valor. Infelizmente, nós vivemos numa época onde até mesmo a religião está a serviço dos desejos mais baixos do ser humano. O que seria felicidade, no entender da maioria? É ter tudo o que eu quero? É ser reconhecido por tudo o que eu digo ou faço? É ter a fama? É experimentar todos os prazeres que meu corpo me permita? Um dia o corpo morre. O mundo está esquecido da sua alma imortal, dom de Deus e semente dele em nós. Um projeto de felicidade que não vislumbra a eternidade, ele é um projeto falido, frustrado. Porque a pior desgraça para uma vida humana, a pior desgraça para uma vida humana é não ser feliz. Não é faltar comida ou veste, ou quem lhe dê beijos e abraços, cheiros e amassos. Não é isso. A pior desgraça para a existência humana é não ser feliz. O problema é, o que você entende por felicidade? O que é felicidade na sua cabeça? É isso que eu acabei de dizer? Ter as coisas? Experimentar todos os prazeres até ao extremo dos seus limites? O que é felicidade? Se você nega as suas origens, você não vai alcançar a sua finalidade também. Se o ser humano se faz de cego e rejeita as suas origens no eterno, que é Deus, você também não vai alcançar o seu fim, a sua finalidade, a sua meta, que também deve estar no eterno, que é Deus. Deus não veio atrapalhar sua felicidade, não. Tem muita gente besta que chegou a dizer, uma vez eu vi aquela humorista famosa que já morreu, como era o nome dela? Meu Deus, eu estou com a imagem da mulher na minha frente, mas o nome foi embora. Dessi Gonçalves. Ela falava aquelas, ai meu Deus, eu não posso dizer a palavra não. P-U-T-A-R-I-R-I-A-S. Pronto, quem é bom de soletrando. Ela falava essas coisas e todo mundo ria como se fosse a coisa maravilhosa do mundo. No mundo fresco de hoje em dia, Dessi Gonçalves seria cancelada. Uma vez ela disse uma coisa que depois eu fiquei pensando, meu Deus, então ela não sabe quem é nosso Senhor. Ela dizendo que a vida e tudo de bom e de prazer que a vida oferecia, no entender dela, era algo tão bom e tão gostoso. Aí chegou Deus, isso palavras dela, abre aspas. Chegou Deus e inventou a vida eterna.
e tudo ficou estragado. Se você acha que o céu é um lugar cheio de nuvens, com muita gente assim, com a cara, pelo amor de Deus, se converta, você não sabe quem é Jesus. Não sabe mesmo não. Eu sempre vou recomendar a leitura da vida dos santos. Você já leu a vida de algum santo? Não, né? Que vergonha. Você não leu nenhum evangelho inteiro? Lembra que no começo da quaresma eu dei uma dica para que a palavra de Deus tome espaço no seu relacionamento com Ele. Faça o propósito de ler pelo menos os evangelhos para conhecer melhor Jesus. Se você não conhece Jesus, então você vai arremedar um monte de tronchura que o mundo besta e frustrado fica querendo pôr na sua cabeça. Inclusive usando gente famosa que todo mundo dá risada e acha maravilhoso. Conheça Jesus Cristo, aproveita a oportunidade que a providência está lhe dando. Você está vivo, então é tempo de conhecê-lo. E uma vez conhecendo Jesus, procure também conhecer aqueles que, ao conhecer o Senhor, deixaram-se moldar por Ele. Ao conhecer o Senhor, beberam da água na fonte e foram alimentados e fizeram toda a diferença. Porque se você fica encantado com os aventureiros youtubers de hoje em dia, como você não ficaria, por exemplo, vendo a trajetória de vida de uma mulher maravilhosa como Hildegarda de Bingen? Já ouviram falar dela? Não, né? Vão ficar curiosos, vão procurar. Você ficaria encantado com a história de Francisco de Assis e Clara de Assis. Você ficaria pensando, meu Deus, como é que São Francisco Xavier foi capaz de fazer tudo isso? Você ficaria de queixo caído, como dizer, poxa, São Felipe Neri passou tudo isso e foi um bom humor de ponta a ponta de sua vida? Não dá para acreditar. Não dá para acreditar se você não crê em Jesus, se você não conhece, ou encasquetou uma ideia que o mundo fabricou e botou na sua mentalidade, aí lascou tudo. Ele tem a água. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Ele pode saciar o nosso desejo de algo grande e eterno. Ele tem o Espírito para nos dar. Se o primeiro domingo da quaresma nos advertia sobre as tentações, espero que tenha esclarecido, já faz 15 dias. Se o segundo domingo da quaresma, domingo passado, nosso Senhor transfigurado nos dizia, no momento da cruz, não esqueça quem sou eu estou aqui. E o Pai do céu dizia, este é o meu filho, escutem, a palavra dele é mais importante do que a sua. Hoje a palavra dele nos diz, eu tenho a água, quem beber desta água nunca mais terá sede. Eu posso te fazer feliz. Reveja o que você entende por felicidade. Mas mesmo que você não entenda completamente o que é, confie em nosso Senhor. Ele nunca decepcionou quem confia nele. Ele sempre conduziu a muito bom termo a existência de todos que deram a vida por ele, inclusive daqueles que foram assassinados por causa da fé. Os mártires não eram pessoas frustradas que estavam tremendo de medo diante do seu assassino. Eram aqueles que sabiam que tinham eternidade logo adiante e que não podia perdê-la por um pecadinho que todo mundo iria entender se eu dissesse não. Não é assim. Que a graça do Senhor nos socorra. Que esse tempo que ainda nos é dado pela divina providência seja melhor aproveitado como uma oportunidade para conhecê-lo melhor e para abraçá-lo, para
deixar que esta graça venha e flua. E de fato essa graça já veio. Você não é batizado? A graça já foi dada. Você não é batizado? O Espírito Santo lhe foi dado. Ah, mas porque até agora não foi? Porque você está dando mais ouvidos a outros e não a Ele. E por você ter dado mais ouvidos a outros e não a Ele, sua vida está do jeito que está. Não vou entrar em detalhes. E você sabe disso. E você sabe por que chegou a este ponto. Não tenha medo. Não tenha receios. Ele é o Salvador. Ele é o que vai saciar a sua sede. Quando na verdade é a coisa que Ele próprio mais deseja. Mais do que você. Ele deseja esta comunhão de vida, essa partilha de vida. Mais do que você. Meus filhos, segundo o próprio São João, na sua primeira carta, quando nós pedimos a Deus algo que Ele quer nos dar, Ele dá. E não demora em dar. Se Ele quer dar Ele mesmo, por que é que você está preocupado em ter uma cura disso, uma libertação daquilo, uma saúde disso, uma coisa daquilo? Procure Deus porque Ele é Deus e acabou a história. O resto vai ser consequência. Esse é o desafio. Você deseja a Deus somente porque Ele é Deus ou porque Ele pode lhe dar coisas ou resolver os seus problemas? Igual aquela mulher que ainda quando estava na sua preguiça disse: me dê desta água para que eu não precise mais me dar o trabalho de vir buscar. Pense e tome uma atitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.